O problema da organização e da unidade do conhecimento colocado na esfera cultural, social, etc., é um. O problema colocado na esfera pedagógica, que é da autoformação do ser humano, é outro completamente diferente. Não é isso? Então, uma coisa é uma sociedade que se vê confrontada com a multiplicidade inabarcável de opiniões e que tenta organizar um congresso holístico para ver se bota um pouco de ordem na coisa. Tá certo? Outra coisa é o indivíduo que se coloca o mesmo problema. Somente neste último caso é que você pode falar realmente de uma unidade do conhecimento. Quer dizer, a unidade social ou cultural é absolutamente impossível. Só existe unidade quando existe a unidade de uma perspectiva criada por uma consciência determinada que lança o seu olhar sobre um conjunto de conhecimentos possíveis e os articula de algum modo. Isto somente o indivíduo humano pode fazer. E ele tem que fazer para ele mesmo, tá certo? E eventualmente para um grupo de pessoas que participem do mesmo esforço, tá certo? Porém, a possibilidade disto adquirir uma vigência cultural ou social é mínima, tá certo? Então, desde logo, eu me desinteressei pelo problema do holismo sociocultural, tá certo? E só interessa o meu holismo, né? Então, o holismo que é para mim e que consegue articular os conhecimentos necessários para mim dentro de um determinado senso de orientação, tá certo? Pode-se objetar contra isso, como fazia o Jean Piaget, que este senso de orientação não constituirá um conhecimento, tá certo? Mas eu acho que se isso não constitui um conhecimento, quer dizer que se a orientação que cada um dos indivíduos concretos tem sobre o conjunto não constitui um conhecimento, muito menos o conjunto desses conhecimentos constituirá um conhecimento. Porque somente esta perspectiva individual é que pode fazer a triagem crítica. Não é isso? No conjunto da sociedade não existe uma autoridade que represente o conhecimento e que possa fazer a triagem crítica e estabelecer, vamos dizer, uma coerência entre os vários conhecimentos. Não existe uma instância social que faça isso. Então, se não existe, então só tem a individual. E se esta individual não representa conhecimento, muito menos a social representará. Então, a objeção do Jean Piaget, de certo modo, se come pelo próprio rabo. Eu estava ouvindo você falar sobre Paul Krugman, né? A respeito de educação. Então, eu ouço muito, principalmente aqui entre os professores, eu dou aula aqui de contabilidade, né? E vejo muito pessoal falar sobre conteudista, porque a linha conteudista, devemos fugir da linha conteudista. É uma coisa que não fecha na minha cabeça pelo seguinte, porque a educação que eu recebi foi conteudista, e a minha educação, a base que eu tenho, me permite aprender um monte de coisas. E eu comparo com as pessoas hoje, com os adolescentes, né? As pessoas que estão vindo dessa educação moderna, e eles não têm base nenhuma. Não, são todos idiotas. E essa escola construtivista, ela foi inventada para imbecilizar. Isso é planejado, meu filho. Né? Tem um livro da Charlotte Iserbyt, que chama The Deliberate Dumbing Down of America, a estupidificação deliberada da América. Ela coloca 100 anos de documentos provando o planejamento feito para transformar a educação em pura manipulação, vamos dizer, em puro adestramento social, para enquadrar a criança socialmente e só, de preferência nos andares mais baixos da vida intelectual. Isso tudo foi planejado. A escola construtivista inspirada nesse Piaget é um criminoso. Para não falar de Emília Ferreiro e Vygotsky e outros que inspiram a educação brasileira, isso aí já está provado que quanto mais se expande a educação no Brasil, mais se expande a criminalidade infanto-juvenil junto com a educação causada por ela. A educação criminosos. O Paulo Freire fala de um tal de educação bancária, né? Eu fui criado onde o professor falava as coisas, a gente anotava, estudava e fazia a prova e aprendia um monte de coisa, não vejo qual o problema nisso. Diga uma coisa, você conhece alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Eu faço essa pergunta a todo mundo que eu conheço, eu nunca vi ninguém.
E disse assim, eu conheço um sujeito que foi alfabetizado pelo método Paulo Freire e consegue ler. Esse método não alfabetiza ninguém. Paulo Freire é um charlatão, vigarista. Isso até gente que trabalhou com ele, tem uma cubana, agora esqueci o nome, trabalhou com o Paulo Freire 20 anos, chegou à conclusão que aquilo era realmente uma empulhação. E se mandou escrever um livro denunciando o negócio. Tem um artigo no Mídia Sem Máscara, acho que essa semana, falando sobre isso, né? Exatamente. Exato, eu li aquele artigo, está muito bom, falando exatamente qual era o objetivo do Paulo Freire. Você vai na China, né? A China produz, por exemplo, os melhores estudantes de matemática do mundo. Vê se eles usam o método construtivista. Não, meu filho, o comunista é assim. Eles inventam essa porcaria, construtivismo é no cu dos outros. Eles não são idiotas de fazer construtivismo para eles mesmos. Eles usam um bom método tradicional e funciona.